nunca te vi. Sei como estás, a palavra eu não mudo, que eu falei acontecerá. E por que entristece o teu coração? Se a vitória é certa, passa o vento e chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi no mundo. Cremos e confessamos que o onipotente poder, a imutável sabedoria e a infinita bondade de Deus de tal maneira se manifestam em sua providência, que seu conselho determinado se estende até mesmo à primeira queda e a todos os demais pecados dos anjos e dos homens, que ele também limita de maneira sapientíssima e poderosa, bem como regula e governa numa múltipla dispensação para os seus próprios e santos propósitos, mas de tal modo que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, e que, sendo ele santíssimo e justíssimo, nem é e nem pode ser o autor ou o aprovador do pecado. O sapientíssimo, justíssimo e graciosíssimo Deus, com frequência deixa por algum tempo seus próprios filhos à mercê de multiformes tentações e da corrupção de seus próprios corações, com o fim de castigá-los pelos seus pecados anteriores ou levá-los a descobrirem a força oculta da corrupção e fraudulência de seus corações, a fim de serem humilhados e a fim de elevá-los a uma dependência mais íntima e a uma confiança mais constante no apoio dele, e fazê-los mais vigilantes contra toda e qualquer ocasião futura de pecar, para vários outros fins justos e santos também. Quanto àqueles homens perversos e ímpios a quem Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão dos pecados anteriores, ele não só retém deles a sua graça, pela qual poderiam ter sido iluminados em seus entendimentos e transformados em seus corações, mas às vezes também ele subtrai os dons que eles possuíam e os deixa expostos a tais coisas que se lhes tornam em ocasião de pecado pela sua própria corrupção. Igualmente os entrega às suas próprias concupiscências e às tentações do mundo e ao poder de Satanás. E assim sucede que eles se endurecem até mesmo pelos meios que Deus usa para o amolecimento de outros, visto que a providência de Deus em geral se estende a todas as criaturas, assim de uma maneira muito especial ele cuida de sua igreja e tudo dispõe para o bem dela. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo de número 6, e este é o programa Evangélico A Voz Congregacional, um programa que pertence não somente à grande família congregacional, mas a toda a família evangélica, e queremos desde já convidar cada um dos ouvintes da CPAD FM 96.1, aqui da capital, do interior, não é? Para estar em sintonia conosco até aproximadamente 13 horas da tarde. Eu não tenho dúvida de que Deus há de falar aos nossos corações através desta programação. Estamos aqui tão somente para levar à sua vida, à sua família, ao seu coração, o evangelho puro e simples do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o pastor Samuel Santos. Aqui já se encontra nos estúdios da CPED-FM o nosso irmão Diácono Nivaldo, representando a Secretaria de Missões, como sempre, e o nosso pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o pastor titular do Ministério e o coordenador geral desta programação, e que daqui a pouquinho vai trazer da parte de Deus mais um belo estudo da sua palavra. Então fique ligadinho conosco, o programa está apenas começando e, como sempre, vamos começar com o pé direito. Vamos começar falando com Deus, invocando sua bênção e adorando através da oração e através do louvor. E nós vamos orar com o diácono Nivaldo. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque tu és o nosso Deus, Todo-Poderoso, e não existe outro além de ti. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento em que aqui estamos, nesta tarde de hoje, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou, que nos alistou para o seu exército, para a sua luta. Te pedimos, ó Pai, que tu abençoes esta emissora e tantos quanto nela trabalha no sentido de alcançar através da música, através da tua palavra, por tantos outros ministros, a tua palavra divulgada, disseminada aqui através desta programação. Alcança, ó Pai, é a nossa oração, os corações que estão aí desejosos de ouvir a tua palavra e de receber uma bênção. Abençoa todos nós nesta tarde, de maneira tal que através de tudo que vai acontecer, que vai chegar através desta emissora, aos ouvidos de todos os ouvintes que estão na escuta, que eles possam serem nesta tarde ricamente abençoados por ti e que o teu nome possa ser, através de tudo que vai acontecer, altamente glorificado. Nós te agradecemos tudo isso, em nome de Jesus. Eu sei que errei, mas peço outra vez uma chance. Eu quero voltar, prometo seguir como antes. Não dá pra ficar distante assim, com essa angústia no olhar. Por isso preciso ao primeiro amor voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Preciso voltar ao primeiro amor. Quebra minha vida, faça-me de novo. É tudo que eu preciso pra ser um vaso novo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Preciso voltar ao primeiro amor. Quebra minha vida, faça-me de novo. Oh, 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 oh. É tudo que eu preciso
ser um vaso novo. Assim, com essa angústia no olhar, por isso preciso ao primeiro amor voltar. Só dá pra ser feliz cheio do seu amor, por isso preciso de outra chance, Senhor. Quebra minha vida, faça-me de novo. Oh, 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 oh. É tudo que eu preciso pra ser um vaso novo. Só dá pra ser feliz, cheio do seu amor, por isso preciso de outra chance, Senhor. Quebra minha vida, faça-me de novo. Oh, 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 oh. É tudo que eu preciso pra ser um vaso novo. Eu preciso ser um vaso novo. Quebra minha vida, faça-me de novo. Eu preciso ser um vaso novo. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Amém, acabamos de ouvir na voz de J. Neto, Matando Saudades, né? A bela canção que tem por título Vaso Novo, que o Senhor esteja renovando a cada um de nós neste dia. Queremos mandar aqui um alô especial para todos os nossos ouvintes de Cadeira Cativa e principalmente para o pessoal, pastor Eudes, do WhatsApp, né? Que sempre estão aí na ativa, né? A irmã Lúcia, a irmã Laélia, Massal, Macobe, André, toda essa turma querida, né? Que Deus possa estar abençoando, estão sempre, né? Anunciando o programa, sempre interagindo, né? Isso é verdade, pastor Samuel. Inclusive, esses jovens da igreja, esses irmãos amados, né, estão valorizando muito essa programação. E com certeza estão sendo abençoados, né? Por ela, e nos abençoa também com o ânimo que estão nos dando. É verdade. É sempre encorajando que o programa está muito bom e está sendo usado para a edificação da igreja. Nós queremos saudar todos os queridos ouvintes, né? Especialmente os irmãos do Arraial Congregacional, que nós fazemos parte. Que Deus lhes conceda um final de semana muito abençoado na sua presença. Amém. E também queremos aqui mandar um ósculo santo para os nossos irmãos de outras denominações que estão na escuta do programa, lá em Sapé,
lá em Guarabira, lá em Mamanguape, aonde chega, né, esse serviço de som, bem como aos irmãos aqui da Grande João Pessoa, lá de Mandacaru, aqui de Jaguaribe, Cruz das Armas, lá do próprio Geison, que sempre estão na ativa também, né? E queremos anunciar que daqui a pouquinho estaremos abrindo os microfones, né, da nossa programação para você participar do quadro A Bíblia Pergunta e Você Responde. E por sinal, você já sabe qual é a resposta do mês? A pergunta do mês é a seguinte: qual é o menor livro do Antigo Testamento? Presta atenção. Alguns irmãos têm entendido que a nossa pergunta é qual é o menor livro da Bíblia. Não é o menor livro de toda a Bíblia, é o menor livro somente do Antigo Testamento. Então, se você souber qual é o menor livro do Antigo Testamento, ligue para a rádio aqui, o número é 3222-4700 e dê a sua resposta, ok? Mas só depois do estudo bíblico. Inclusive o pastor Eudes está aqui já pronto para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. E hoje estaremos tendo uma visão panorâmica de mais um livro da Bíblia. Então que Deus esteja falando no seu coração. Pregação da Palavra de Deus ao seu coração, no programa A Voz Congregacional. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Essa paz do Senhor, mais uma vez, fique à vontade. O que é que estaremos estudando hoje? Paz do Senhor, pastor Samuel, diácono Nivaldo, Fernando, que está aqui no controle, né, da mesa da CPAD-FM, e nossos queridos ouvintes. É uma satisfação imensa nós estarmos aqui nesta manhã, nesta emissora, para compartilhar com vocês um pouco das Sagradas Escrituras, né? A nossa intenção com esse quadro é levar você, querido ouvinte, a se apaixonar pela Bíblia Sagrada e lhe dar uma visão panorâmica de cada livro, para que quando você abrir os livros da Bíblia, você tenha ideia já de que o mesmo trata de uma forma panorâmica, evidentemente. Nesse quadro nós não podemos, nem temos condições de contemplar todos os assuntos tratados em cada livro da Bíblia, mas a ideia básica é pegar os mais importantes e compartilhar com os queridos, com esse objetivo de você se apaixonar, como eu sou um homem apaixonado pela palavra de Deus, né? Amém. E que esta programação, as nossas programações aos sábados aqui na CPAD-FM sirvam para abençoar a sua vida, a sua família, levar você a ser um crente mais consagrado, e aquelas pessoas que não professam a fé em Cristo sejam tocadas pelo Espírito de Deus e venham a crer nele de coração e sejam salvos. Aí vai compartilhar conosco uma família de Deus. Amém. O objetivo da nossa programação, né, pastor, é a glória de Deus e a Sem edificação espiritual dos nossos ouvintes. Sem dúvida, sem dúvida. Justamente é essa a função primordial da igreja aqui na face da terra. É glorificar o nome do Senhor nosso Deus, né? E depois os desdobramentos, vem a questão da edificação espiritual, tem a proclamação do Evangelho e cuidar dos santos necessitados. Né? Amém. Hoje estaremos estudando o livro de 1 Reis, é isto? É verdade, Samuel. Então nós estamos ainda olhando os livros históricos da Bíblia Sagrada na parte que concerne ao Antigo Testamento. E hoje nós vamos fazer, compartilhar com os queridos ouvintes uma visão panorâmica sobre o livro de 1 Reis. Né? Lembrar os queridos que a monarquia em Israel já estava prevista no livro de Deuteronômio. Lá havia as especificações para o rei de Israel, como ele deveria proceder quando ele fosse instalado e quando fosse instalada a monarquia. Então este livro é uma continuação do livro de 2 Samuel, né? 1 e 2 Samuel, por quê? Porque ele começa agora a tratar, ou melhor, ele continua a tratar com os reis estabelecido por Deus na direção do povo de Israel. Que vieram após Saul e Davi, não é? É verdade, é verdade. Então, 1 Samuel contempla o reinado de Saul, introduz o personagem Davi, e o 2 Samuel trata do reinado de Davi até a sua... aquele problema que aconteceu, um pecado dele, de querer recensear o povo sem autoridade, sem Deus autorizar, e levou aquele juízo de Deus sobre Israel. E a compra do terreno, ele ali oferece sacrifícios ao Senhor, aquela peste aplacada,
né? E aí termina o livro de 2 Samuel. Começando o livro de 1 Reis, nós vemos uma indefinição de Davi em relação a quem seria o seu sucessor, né? Já mesmo sabendo que seria um homem de sua linhagem, evidentemente, um dos seus filhos, né? Muito bem. Então, por causa dessa indefinição, levantou-se um filho de Davi chamado Adonias. Esse rapaz, ele disse, juntou-se com Joabe, que era comandante do exército de Israel, juntou-se com um sacerdote também de Israel, um sacerdote, e disse, eu reinarei. Aí complicou, porque aí precipitaram... Quis usurpar o trono, né? Exatamente, porque o trono não era... Porque é bom que o pessoal entenda o seguinte, que o rei de Israel era uma prerrogativa divina. Era Deus quem estabelecia, e era Deus também quem removia. Então ninguém poderia querer se levantar a si mesmo como rei de Israel, porque iria de encontro a um propósito estabelecido por Deus. Muito bem. Então, em relação ao livro, Samuel e queridos ouvintes, o título Reis é derivado do enfoque que é dado aos reis dos reinos de Judá e também de Israel, porque o reino dividiu-se, e eu vou explicar por que daqui a pouco. A autoria de 1 Reis e de 2 Reis provavelmente seja creditada a Jeremias, o profeta. É um livro anônimo, mas tudo indica que foi Jeremias, o profeta do Senhor, que escreveu esses 2 livros, né? Muito bem. Qual o objetivo deste livro? Tem 2. Um histórico, que é preservar a continuidade histórica da monarquia em Israel, e o objetivo teológico é justamente relacionar a história do reino à observância, à aliança estabelecida por Deus. Lembramos ainda que está vigindo a aliança que Deus estabeleceu com Israel no Sinai, não é? Esta aliança iria nortear a vida do povo de Israel até quando Jesus Cristo é introduzido na história da redenção, e aí começa uma nova aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Olhando o livro de uma forma panorâmica, você vai identificar que o mesmo divide-se em 2 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 11 e enfoca o reinado de Salomão. A instalação de Salomão como rei de Israel, a oração que ele fez ao Senhor, a primeira, uma aparição que Deus graciosamente apresentou-se a Salomão, abrindo as portas dos céus para ele. Pede-me o que quiseres e eu darei. Já pensou que coisa maravilhosa, né? Parece aquela palavra que Jesus disse ao cego de Jericó. Pede-me, né? O que quiseres eu te darei. Quando ele disse... Queres que eu te faça. O que queres que eu te faça. Muito bem. Então, a questão da instalação de Salomão como rei de Israel, aí ele faz uma oração ao Senhor, né? Deus aparece para ele 2 vezes, o templo é construído, é consagrado, ele constrói palácios para si, para suas princesas, para suas esposas, e também esta parte do livro fala sobre o declínio de Salomão, do seu reino, de sua vida espiritual. A segunda parte vai do capítulo 12 ao capítulo 22, e nela nós encontramos a divisão do reino na época de Roboão, filho de Salomão. Agora nós temos 2 reinos no meio do povo de Deus, o reino de Judá, que era todos os reis da casa de Davi, e o reino do norte ou do sul de Israel, que começa com Jeroboão e depois teve diversas dinastias. Nesta parte encontramos o seguinte, uma intensa atividade profética. Interessante observar que neste período Deus levantou Aías, Semaías, Micaías e principalmente o profeta Elias. Todos eles profetas da palavra, porque os profetas escritores vão aparecer no período do segundo livro de Reis, na vida do povo de Israel. Você vai encontrar também a intensa luta do profeta Elias contra a idolatria na época do rei Acabe, que tinha uma mulher, misericórdia, né? A Jezabel, né? que era a mentora, graça, né? Era a mentora espiritual para o mal daquele homem. Encontramos também a história de Josafá, que era um rei contemporâneo de Acabe. Olhando este livro ainda, nós encontramos as seguintes características especiais. Ele apresenta os profetas como porta-vozes de Deus, ou seus representantes perante o povo de Israel.
salienta as profecias e o seu cumprimento na história recente de Israel na época. Quer dizer, o que os profetas falavam se cumpriam dentro daquele contexto. Isso é muito importante observar, porque a Bíblia, lá em Deuteronômio, dá algum perfil do profeta verdadeiro do Senhor. Né? Aquele profeta que falasse e se cumprisse era profeta do Senhor. E aquele que falasse e não se cumprisse era um falso profeta e seria até morto, segundo a instituição divina lá no livro de Deuteronômio. De fato. Ele enfoca também muitas histórias bíblicas interessantes, né? E que é conhecida da igreja. A sabedoria de Salomão. É verdade. Ele foi fantástico, muito né? abençoado por Deus. Produziu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, né? Dissertou sobre o reino animal e o reino vegetal, né? Era um homem muito bem qualificado por Deus para o que ele fez ali no meio do povo de Israel, né? Nós encontramos também a construção e a dedicação do templo. Lembrar os queridos que no livro de Juízes, de Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, o templo era um templo móvel, né? Aí com Salomão é construído uma estrutura física no monte que Davi sacrificou naquele episódio no final de sua vida, né? Ali foi construído o santuário por Salomão, filho de Davi, né? E nós encontramos também a questão da história da rainha de Sabá, o ministério profético de Elias, e encontramos ainda também neste livro uma luta contra a adoração a Baal no Reino do Norte, né? Porque o Reino do Sul ainda preservou uma certa graça de Deus, né? E teve altos e baixos, mas se manteve mais ou menos fiel ao Senhor. Mas na frente degradou-se muito. Mas o Reino do Norte começou logo com a idolatria. Começou com Jeroboão colocando 2 bezerros, um em Dan e outro em Beceba, justamente para que o povo de Deus daquela parte do seu reino não fosse para Jerusalém adorar o Deus de Israel. Criando altares alternativos. Exatamente. Ele fez isso por uma estratégia política, só que envolveu religião, e começou aí um processo perigoso na vida de Israel, que foi uma ênfase à idolatria. E culminando com a luta de Elias contra a Baal, lá no Reino do Norte, né? Lá no Reino do Norte. Elias prediz fome no Monte Carmelo, né? Por causa da idolatria. Elias destrói os adoradores de Baal, lá no Monte Carmelo. Elias foge de Jezabel, né? Esposa de Acabe, e refugia-se no Monte Sinai, e a dramática destruição de Acabe pelos sírios. Aí termina o livro de 1 Reis. Que Deus abençoe nossos queridos ouvintes, dê graça e que seja fortalecido pelo Espírito Santo através destas palavras. Amém, verdade. Muitas coisas podemos extrair deste livro para a nossa vida. E uma delas é acerca do sonho que Davi tinha, pastor, de construir um santuário fixo para adoração. Ele tanto quis, mas não conseguiu, né? E aí Deus levantou o seu filho Salomão para a construção deste templo, que foi um templo enorme, né? Belo, por dentro, por fora. É uma maravilha do mundo antigo, né? É verdade. E quando foi construído aquele templo, Salomão fez uma bela oração a Deus, né? Para que os olhos de Deus, os ouvidos do Senhor estivessem atentos ao que haveria de ser feito naquele lugar. E Deus aprovou tanto a construção daquele templo por meio de Salomão, né? Que ele derramou naquele tempo a sua glória de tal forma né? que os sacerdotes não podiam ministrar. Não conseguiu ministrar diante da grandeza da glória de Deus naquele santuário. É verdade, Samuel. Por que é que Davi não construiu aquele santuário? Segundo Deus informou para ele, porque é interessante, né? Observar que quando Natan foi conversar com ele, e ele disse: olha, Natan, eu tenho uma intenção de construir um santuário. Ele disse: faça tudo que está no seu coração. Só que quando Natan saiu, aí Deus fala: volte e diga para Davi, o meu servo, e começa a mostrar que não seria Davi que iria construir o santuário, e sim Salomão, seu filho, né? Agora, por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi um homem que envolveu-se em muitas batalhas, ele derramou muito sangue. Guerreiro, né? Um homem guerreiro, um homem conquistador, e Deus não privou ele desse privilégio e concedeu esta bênção para Salomão.
É verdade. Uma coisa que a gente também vê se destacando na vida de Salomão, que sucedeu a Davi, foi a oração que ele fez ao Senhor, porque como o senhor destacou, Deus, né, disse a ele: pede o que quiseres. E ele poderia ter pedido tanta coisa, mas ele pediu a principal, que foi sabedoria. E o Senhor se agradou tanto daquele pedido, um pedido humilde, né? Que Deus deu a ele não somente sabedoria, atendendo sua oração, mas deu a ele riqueza, deu a ele muito mais do que ele pediu ou imaginava, como diz o apóstolo Paulo, que Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Então, sim, pastor, o segredo, eu acredito que da oração é a humildade, né? Sem dúvida. Esse negócio da gente estar querendo dar ordens a Deus, isso aí não é uma oração Tá que fora, agrada tá a fora. Deus, não, né? É verdade, é verdade. Eu acho isso aí um insulto à soberania de Deus, quando alguém, eu decreto, eu determino, eu exijo. Isso é um insulto à soberania de Deus, à luz da palavra de Deus, né? Agora, é interessante o seguinte, é que essa sabedoria que ele pediu a Deus não foi uma sabedoria para se autopromover, não é? Para ficar famoso. Não, foi para sábio, governar o povo de Deus. A responsabilidade que caiu nos seus ombros era tão grande que ele se achou incapaz de governar aquele povo se Deus não lhe desse sabedoria, e Deus lhe deu, e se agradou da oração dele. Aí deu sabedoria e deu mais de quebra, riqueza em abundância. E foi algo notável, né? Porque, como o senhor também destacou aqui, a rainha de Sabá foi lá conferir a sabedoria e a riqueza de Salomão e ficou encantada. E tem um outro caso, né, nesse livro que deixa a gente encantado também, quando Salomão julga a causa de duas mulheres acerca de um filho, né? Cada uma dizia que o menino era seu. E agora, como é que ele ia decidir isso? Comenta um pouco sobre isso, pastor. É interessante aquele episódio, né, que aquelas duas mulheres levaram, se apresentar diante de Salomão para resolver uma causa. E ele, só com a orientação de Deus, ele poderia resolver. Como de fato resolveu, de uma maneira satisfatória, né? Porque realmente só a mãe era que tinha um verdadeiro amor pela criança, a ponto de dar a sua vida por ela. Né? Ou melhor dizer assim, não, leve, mas não mata o meu filho. A outra, não, pode matar, divida pelo meio. Olha, então ele inteligentemente entendeu que a vontade, a causa era daquela mulher que era verdadeiramente a mãe, e não a outra que queria a outra se disse, apropriar. Pode passar a espada, dividir, metade para ela, nem metade ela, nem eu, para né? mim. Mas não, né? Nem ela, nem eu. Mas a mãe natural, por instinto, disse, não, preserva a vida da criança, e aí ele, pela sabedoria que Deus tinha dado, realmente chegou a essa conclusão. Mas eu queria, pastor Samuel, enfocar a questão do declínio de Salomão, né? E do seu reino, né? Porque eu penso que Salomão não soube administrar o sucesso que Deus lhe deu, né? Porque a Bíblia diz que... Mesmo com tanta sabedoria. Exatamente. Fiquei pensando pela manhã, puxa vida, tanta sabedoria que Deus deu àquele homem, mas ele não conseguiu administrar. Né? A ponto, por exemplo, a lei já dizia, olha, o rei não deve ter muitas mulheres, nem também muitos cavalos. Interessante, cavalo que é símbolo de exército, de guerra, de conquista, né? Para não se exaltar como um homem assim muito importante e poderoso, e mulher porque iria comprometer a vida dele. E isso ele incorreu, exagerou. 1000 mulheres, diz a Bíblia, 700 princesas e 300 concubinas. Eu estava pensando, aquelas mulheres daquele harém de Salomão eram mulheres infelizes, porque não contavam com seu marido, com companheirismo, com amizade, como tanto se enfatiza na questão do relacionamento conjugal hoje, né? O fato é que eram mulheres, a maioria, grande maioria, estrangeiras, cada um com a sua cultura, cada um com a sua religião. Resultado que elas exigiram de Salomão, evidentemente com, né, mulher muito esperta, né? Eu brincando, irmãozinho, vem cá, meu filhinho, olha, faça um altarzinho. Faça um altarzinho aqui para eu poder, né, me passar pelo menos os meus dias aqui orando ao meu Deus. E ele abrindo a mão e foi construindo os altares, né, para as suas esposas. O resultado que ele depois enveredou pelo caminho da idolatria. E isso custou para ele e para Israel a divisão do reino de Deus, que perdurou até a destruição dos dois reinos mais na frente, que a gente vai ver mais na frente. É verdade. Então, além de sabedoria, a gente precisa pedir a Deus também, não é? Que Ele nos guarde de cair em tentação, né? Porque não é só a questão da mente, a questão também do coração, da alma. Está firme, né? É verdade. O Senhor Jesus disse, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Me parece que foi Davi que orou, em certa ocasião, num dos salmos, une o meu coração ao temor do teu nome.
Isso quer dizer o seguinte, não é o fato só de conhecer. Intelectualmente. Hoje eu estava ouvindo numa programação que o indivíduo não precisa conhecer, não precisa conhecer. Agora, mas não só conhecer, precisa que o coração esteja apegado ao Senhor, né? E essa visão espiritual, ela é dada e é mantida quando se vive aos pés do Senhor. Eu sempre digo lá na igreja que ministério nenhum se sustenta a não ser através da oração. Porque o indivíduo vai perdendo a visão de Deus, vai perdendo o temor a Deus e vai incorrendo em erros como ele incorreu e perdeu e causou um problema terrível no meio do povo de Israel, né? A Bíblia diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em relação à divisão do reino que o livro fala, foi na época do seu filho Roboão. Quando Roboão assume o governo, ele toma uma decisão política errada, Deus já estava exercendo a sua vontade ali, e o resultado é que o reino é dividido. Agora nós encontramos em 1 Reis 2 reinos, o povo de Deus dividido. Imagine uma nação que foi construída por Deus no Sinai, de sacerdote, um reino de sacerdotes, né? Agora estava dividida, um reino chamado Reino de Judá, ou no sul, e o reino de Israel chamado Reino do Norte. Reino do Norte, 10 tribos, né? E o reino de Judá ficou com as tribos de Judá e Benjamim. Pronto, agora o reino de Deus o povo de Deus estava dividido, e aí continua uma história paralela, difícil, principalmente do reino do norte, que alternaram-se reis terríveis. Não teve um rei sequer do reino do norte que fosse piedoso. O reino do sul, o reino de Judá, ainda teve reis piedosos e reis ímpios, né? Isso é importante que o povo de Deus entenda que dessa questão da observância à palavra de Deus para se manter unido para a glória de Deus, né? É verdade, o segredo está na obediência, porque não tem homem forte nem grande, tem não. Poderoso só Deus, né? Agora, para terminar, a questão dos profetas, né, que o livro tanto enfoca. Tinha sempre os verdadeiros e tinha também sempre os falsos. Parece que tinha mais falso do que verdadeiro. Mas tem dois verdadeiros que se destacam muito, que foi Elias e Micaías, né? Micaías, é verdade. É bom que os nossos queridos ouvintes entendam que o rei de Israel, que era constituído por Deus, era um homem sábio. Observe que você não encontra nenhum profeta apitando, né, entre parênteses, né, entre aspas, né, apitando no reino de Salomão e nem no reino de Davi. Ele só entrava em ação quando havia um erro, um pecado, né? Mas aí a atividade profética em si, ela é intensificada quando os problemas começaram a surgir na área espiritual do meio do povo de Israel. Aí tem os profetas da palavra, que são os mais notáveis, Eliseu, Eliseu e o Micaías, né? O Micaías foi extraordinário em seu ministério, né? E o das escritas, que são os 17 livros, que você são 16, porque Lamentações é de Jeremias, meu autor, 16 profetas que Deus levantou em Israel para escrever a profecia, que tem um contexto histórico e tem vaticínio profético escatológico, né? Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, abençoe cada vez mais o pastor Eudes lhe dando sabedoria, e que a gente não esqueça de que é importante sabermos discernir a voz do Senhor, não é? E daquilo que não é a voz de Deus. Sempre estar atento à palavra de Deus. E vamos ouvir um pouco mais um hino aqui para a nossa edificação espiritual. Daqui a pouco voltamos com o quadro A Bíblia Pergunta e você responde. Não sai daí, amém? Das virtudes que eu tenho e assim massagear o meu ego falar, escrever do que fiz e o que posso fazer, exaltando o meu próprio ser, mas não dá, sou pequeno demais. Grande é Deus,
só posso cantar, grande é Deus. Ao compor, poderia escrever sobre os reis, sobre os sábios da terra, ou talvez de artistas famosos falar, e escrever sobre chefes de religiões, ídolos mortos de muitas nações, que se foram pra não mais voltar. Ok, acabamos de ouvir na voz de Jair Santos a bela canção Grande é Deus. Antes do quadro A Bíblia Pergunta Você Responde, queremos mandar aqui um alô para alguns irmãos, né, que estão na escuta. Um alô especial para a nossa irmã Maíra, esposa do presbítero Silas lá da Rota do Sol, que está aniversariando. E também um alô para os nossos irmãos lá em Lucena, que estão na escuta, pastor. Cobrando, né? A irmã Thelma, o irmão de Janilson, Danilo, né? e Danilo, Pedro, Mirela, aquela turma toda, né? Um abraço a nossos queridos irmãos. A Thelma está de férias, né? Está de férias. Aproveitando o ensejo para Gênesis também, que dá uma ligadinha para nós aqui. Gênesis, Deus te abençoe e te dê saúde, querido, em nome de Jesus. Amém. Bem, se você já sabe a resposta do mês, do quadro A Bíblia Pergunta, você responde, pode ligar aqui para a rádio 3222-4700 e responder participando do brinde do mês, que está aqui só escutando a nossa conversa, viu? É um belo CD de Fernanda Brum com as 10 melhores canções dela. Temos já, Fernando, ouvinte? Alô, com quem falo? Com irmã Iris. Alô? Alô? Com quem falo? Com irmã Iris. Iris de quê, querida? Iris Carvalho. Carvalho. Já sabe a resposta, irmã Iris? Sei, é o livro de Obadias. Muito bem. Ok, me dê seu telefone. 3212 3212 3571. 3571. Ok, que Deus abençoe. Pedimos aos ouvintes, né, que forem participar do quadro, que dê o seu nome, sobrenome e logo após a resposta. Temos mais um ouvinte. Alô? Alô, com quem fala? Paz do Senhor. Oi, é a irmã Neuzinha, Neuza Moura. Ah, finalmente! Seja bem-vinda. Deus abençoe, Neuzinho. Você e seu querido Carlos, né? Está trabalhando. Um abraço, pastor Eudes. Um abraço, pastor Samuel. Programa maravilhoso. Amém, amém. Graças a Deus. Viu? Amém. Vai participar do quadro A Bíblia Pergunta, você responde? Pastor Samuel, acredito que seja o livro de Ageu, que só tem 2 capítulos. Dê uma olhadelazinha mais atenção. Chegou perto, você liga né? na próximo sábado. Chegou pertinho. É um dos profetas menores, mas não é Ageu não, viu? Tem um menor ainda. É menor? Tá bom. Eu quero aproveitar, né, para mandar um abraço para Maíra, que está aniversariando. Maíra. Daqui a pouco a gente ia falar sobre ela aqui. Maíra, aproveitando o ensejo, Maíra, parabéns, Deus te abençoe. Muitos anos de vida com saúde, que eu gosto de ver lá na igreja, né? Então que Deus abençoe, Neuzinha. Até a próxima. Deus abençoe, obrigada. Amém. Mais um ouvinte, Fernando. Alô, com quem falo? Alô? O Eliel de Bahia. Eliel? Sim. Ah, que participou sábado passado. Fica à vontade, pode dar a resposta. A resposta é Obadia. Agora sim. Me dê seu telefone para contato. 88 28 59 31. Eliel de quê, 59 o quê? 31. 51, né? Eliel de quê? Não, 31, 31. O sobrenome, Eliel de quê? Davi, ok. Deus abençoe. Mais um ouvinte, a paz do Senhor, com quem falo? Alô? Alô, com quem falo? O irmão Evaldo, aqui de Lucena. Evaldo de Lucena. De que, Evaldo? Evaldo de que? Teu sobrenome? Evaldo Pereira. Pronto, tá. Fica à vontade, meu, pode responder. O livro é o livro de Obadias, com apenas 21 versículos. E um capítulo, né? Amém. Tá bom, querido. Dê seu telefone para contato, irmão.
8664. Sim. 6382. 6382. Amém. Deus abençoe a todos vocês aí em Lucena. Mais um ouvinte, Fernando. Alô, com quem falo? Alô? Alô, com quem falo? Fica à vontade, irmão. É com a irmã Francisca, da Imaculada em Bahia. Francisca de quê, minha filha? Ferreira de Nascimento. Muito bem. Amém. Pode dar a resposta, irmã. É o livro de Obadias. Obadias, tem certeza? Tenho certeza. Amém. Me deixa o telefone. 99 54 09 sim 24. Deus abençoe a senhora e sua família. Amém. Pai do Senhor, querido. Mais um ouvinte aqui. Alô, com quem falo? Com a irmã Osana. Osana de quê? Luísa. Luísa, de onde? Do Grotão. Do Grotão, a bênção. O pessoal do Grotão aí tá ligado também, né? Sabe qual é a resposta? Sei. Qual é o menor livro do Antigo Testamento? Obadias. Muito bem. Ok, me deixa o telefone, Osana. 88. Sim. 96. Sim. 18. Sim. 29. 29, amém. Deus abençoe. Mais uma ligação, a última, né? Devido ao nosso tempo. Com quem falo? Itamar. Itamar de quê? Na Paz Bezerra. De onde? Do Cristo, Jardim Itabaiana. Amém. Deus abençoe. Qual é o menor livro do Antigo Testamento, Itamar? É Obadias, meu filho. Faz muito tempo que eu procuro ligar e não pegava. É, muita gente na linha aqui, viu? Mas hoje conseguiu, não é verdade? É, Obadias. Olha aí. Um capítulo e 21 versículos. Então, agora é só orar para ser sorteada, né? Esse todos os horários. Amém. Qual é o telefone? 3223 3223 0142. 0142. Deus abençoe. Na próxima semana tem mais, né? Pastor Eudes, agora é o momento dos aniversariantes. Então queremos convidar o nosso irmão Diácono Nivaldo, representando aqui a Secretaria de Missões. Boa tarde, a paz do Senhor, irmão Nivaldo. Boa tarde, pastor Samuel. Boa tarde, pastor Eudes. Amém. Boa tarde, Fernando, aí no controle da programação. Nós queremos anunciar os seguintes irmãos que aniversariaram já a partir do 1º/7 até o 11/7. São os seguintes: Kaline Deise, do Hernando Sato, Herbert Henrique, do Valentina, Rafael Emanuel, Maria Aparecida de Souza, Eduarda Maria, do Valentina, Alisson Gomes e Edna Moraes, do Colibris. A colega minha, por sinal, funcionária da universidade, que faz parte da diretoria do sindicato comigo. E, por fim, os aniversariantes, a nossa querida irmã, esposa do presbítero Silas, Maíra Dias, Rota do Sol. Quero também fazer rapidamente aqui, não é um registro, mas mandar um alô para os seguintes irmãos. O irmão Lenilson, aí na Engenheiro de Carvalho, aí no seu trabalho, que está na escuta do programa. Ele é da Primeira Igreja Batista do Jardim Aeroporto e participa juntamente com o pastor Isaac, que é o pastor da igreja e que está na escuta do programa. Também mandamos um alô aí para Augusto Pereira do Nascimento, Zoma, conhecido por Zoma, no Alto da Boa Vista, que está na escuta do programa. E por fim, finalizando, o meu filho, Erivaldo Araújo Santos, e sua digníssima esposa Sheila, aí nos Colibris, vizinho ao José Américo. Que Deus possa abençoar ricamente a todos os aniversariantes e certamente os companheiros aí, irmãos e amigos que estão também aniversariando nesta data. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria